Bíblia é o suficiente? O que o senhor foi fazer nas escolas pastorais e nos cursos teológicos? Com respeito, João 9,5. Jesus diz, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Esta palavra enquanto significa o quê, senhor Leandro? Aqueles que rejeitaram Noé poderão ser salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo? Sim ou não? Jesus Cristo enviou Noé. Se as pessoas rejeitaram Noé, como que elas receberam Jesus Cristo? O Cornélio teria a salvação pela redenção de Jesus Cristo se ele tivesse rejeitado Pedro, senhor Leandro? Sim ou não? Se o carcereiro de Filipós não tivesse recebido Paulo, ele alcançaria a sua redenção pelo sacrifício de Jesus Cristo? Como que alguém rejeitando Paulo poderia se alcançar o sacrifício de Jesus Cristo? Não, o senhor não quer responder, o senhor está com vergonha de responder, o senhor está com medo de responder. O senhor está pensando para responder, enquanto que a resposta é sim. Como é que é? O senhor deve estar atento no debate. Atos 4,12 fala do nome dado ou da pessoa dado, do profeta dado. De que fala Atos 4,12? É da própria pessoa, Jesus Cristo. Não, por exemplo, senhor Leandro, o senhor não Orleans, pode vir aqui para dizer uma coisa que a Bíblia não diz. Atos 4,12 diz o nome dado. Nenhum outro nome é dado. É nome, não é pessoa. O nome dado para que pudéssemos ser salvos é Jesus Cristo. Mas em Atos capítulo 10, o Cornélio precisou da pessoa. A pessoa que tinha a chave do céu era Pedro. O nome que salvava lá era Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Mas a pessoa, senhor Leandro, quem era? Quem era a pessoa que foi levar as palavras de vida eterna para Pedro? A salvação. Quem foi, que foi levar as palavras de vida eterna para Cornélio? Senhor Leandro, a salvação para Cornélio foi por meio do nome ou foi por meio da pessoa? Do nome de Jesus. Ele não vai responder. Ele não vai responder. O anjo disse a Cornélio, Cornélio, todas as coisas que você tem feito são boas, está em memória diante de Deus. Mas, para a salvação, você manda chamar Pedro. Aí está a pessoa. Aí está a pessoa. O nome é Jesus Cristo. Mas a pessoa que tem as palavras de vida eterna, a salvação, de acordo com o que Jesus disse lá em Mateus 16, a partir do versículo 14 a 19, era Pedro. E o carcereiro tinha que ouvir Paulo, porque Paulo era a salvação de Deus. O nome dado, Atos 4,12, é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, mas a pessoa dado para salvar os filhos de Deus é um profeta, e hoje é o profeta Cacô Felipe. Obrigado, apóstolo Beltamar. Então, agora estamos encerrando aqui o quarto bloco. Nós vamos iniciar o quinto bloco, e o professor Leandro poderá estar nos trazendo a continuação da sua exclamação, assim como está rebatendo após Beltamar. Lembrando que o propósito do debate é justamente alcançar os telespectadores, então estamos indo bem no nosso propósito. Os debatedores estão de parabéns. Professor Leandro, comecei a gravar, o tempo é todo seu. Ok, depois eu vou explicar para você a respeito de Atos 10. Mas vou continuar, que eu tenho que continuar aqui o que eu acabei de falar, que eu acabaram de falar, sobre a luz, que eu disse que é Jesus. Porque o texto de Isaías lá é messiânico. Se você, antes de eu explicar isso aí, vou uma explicação bem lógica. Se você disser que a salvação em Atos 10, a salvação foi por Pedro, então você está afirmando que a salvação lá no tempo de Paulo não era por Paulo. Porque então era por tempo de Ananias, segundo o seu raciocínio. Porque quem foi orar por Ananias, por Paulo, foi Ananias. E por que você não disse que era Ananias? Você está entendendo que não tem lógica essa afirmação, dizer que cada tempo, cada época existia um Salvador? Não existe, eu já expliquei sobre esse termo salvação. Ela é abrangente, mas nós estamos debatendo aqui a respeito da salvação da alma, que é só em Jesus Cristo. Eu vou lhe provar já, porque você também não me respondeu a pergunta, não me citou, porque acho que você não sabe, os 5 aspectos da salvação. E eu gostaria de perguntar para você, a Noé fez sacrifício, ele deu a sua vida, Noé, Paulo deu a sua vida,
por nós, pecadores. Pedro deu sua vida. Como é que Pedro era a salvação no seu tempo? Se eles não deram a vida, se eles pregavam a Jesus Cristo, se eles foram salvos por Jesus Cristo. O próprio Pedro foi salvo por Jesus Cristo. O próprio Paulo, no caminho de Damasco, no encontro com Jesus, foi salvo por Jesus Cristo. Como é que Paulo era a salvação no seu tempo para as pessoas? Não tem lógica, não tem base bíblica, não tem fundamento. Se você lê a palavra sobre os aspectos da salvação, e você não conseguiu me responder, nós encontramos dentro dessa doutrina 5 aspectos. Primeiro, substituição. Eu lhe pergunto, foi Paulo, foi Pedro, foi Caco Felipe, que nos substituiu lá na cruz do Calvário? Você precisa ler Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha só o que diz a Bíblia. Você pode ver aí Romanos capítulo de número 5 e versículo de número 8. Estou falando um pouco mais com tom forte, porque esse é meu jeito mesmo. Não estou usando nem minha eloquência, né? Apenas um pouco da minha oratória, e você precisa entender as Escrituras. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Olha só o que diz a Bíblia no ato da substituição, naquilo que diz respeito à salvação. Se a salvação é por meio de Caco Felipe, como você afirmou, a hora você diz que é por meio de Caco Felipe, a hora é por meio de Jesus Cristo. Você entra em contradição. Todo o público, todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, que vê você falar, analisa sua fala, você entra em contradição. Ora você diz que é Jesus, ora você diz que é Caco Felipe. Então, quem é mesmo? Você está caindo em contradição. Só contradição na sua fala, um aglomerado de informações sem coesão textual, sem coesão gramatical, sem unidade na sua fala, no seu discurso e na sua linguagem. Não tem unidade, se perde no assunto. Eu temo a salvação. Vou citar o texto para você de Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem morreu por nós? Jesus Cristo. Quem pode nos dar a salvação? Jesus Cristo. Porque foi ele que nos substituiu. Você disse que Isaías foi a salvação do seu tempo. Onde está isso na Bíblia? Se ele mesmo profetizou a respeito do Redentor, daquele que nos substitui, Isaías capítulo 53, versículo 5, 3 em diante. Olha o que ele diz lá o texto. Ele diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Apenas por meio de Jesus Cristo, ele é a nossa substituição. Ok? Eleide, pega uma água para mim aí, Eleide. Você ainda tem 2 minutos. Tudo bem, pode continuar. Vou tomar uma água aqui. Pode sair, vou tomar uma água aqui. Minha garganta está um pouco ruim. Posso passar para o apóstolo? Pode passar. Ok, então estou zerando aqui o cronômetro. Um minutinho, estou zerando. Agora o apóstolo Tamar vai dar continuidade. Apóstolo Tamar, o tempo é todo seu. Ok, muito obrigado. Quando o senhor Leãs aí me pergunta sobre os 5 aspectos da salvação, senhor Leãs, isso só encontra só na teologia. É só nas escolas pastorais que você vai ouvir isso. Por exemplo, Mateus 10, 41, quando Jesus Cristo vai falar sobre a salvação, Jesus Cristo diz: aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Galardão de profeta é a salvação. Quem recebeu Noé foi salvo. Quem recebeu Moisés foi salvo. Quem recebeu Isaías foi salvo. Quem recebeu João Batista foi salvo. Quem recebeu Jesus foi salvo. Quem recebeu Pedro, como o caso de Cornélio, foi salvo. Quem recebeu Paulo, como o caso do carcereiro de Filipos, foi salvo. Quando Jesus vai falar sobre salvação, Mateus 10, 41, ele não fala sobre 5 aspectos da salvação. Ele diz: aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. É só receber o profeta. Porque a pessoa crê em Deus e deve receber aquele que Deus envia. Quando Jesus vai falar lá em
em João 17,3, ele não fala sobre 5 aspectos da salvação, senhor Leandro. Mas Jesus disse em João 17,3, a vida eterna consiste primeiramente em reconhecer o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou. Em cada geração, Deus tem o seu enviado. No ano 33 era Jesus. Reconhecer o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou, que era Jesus. Aí está a salvação. Jesus disse em João 13,20, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. E quando eu disse que Jesus é a salvação, ele é a salvação por meio de um profeta, Deus, o Espírito, o Pai. Em cada geração está em um profeta. Era Jesus Cristo em Noé para salvar. Era Jesus Cristo em Moisés para salvar. Era Jesus Cristo em Paulo para salvar. Era Jesus Cristo em Martim Lutero para salvar. Quem salva realmente é Jesus Cristo, mas ele faz isso por meio de um profeta. Hoje é Jesus Cristo por meio do profeta Cacô Filipe. Eu quero perguntar aqui ao senhor, o senhor disse que a Bíblia é infalível. E eu estou de acordo. O senhor também diz que a Bíblia é o suficiente, senhor Aliança? O senhor prega que a Bíblia é o suficiente? O seu microfone, pode ligar o seu microfone? Sim, a Bíblia ela é suficiente. A Bíblia é o suficiente. Agora, se a Bíblia é o suficiente, o que o senhor foi fazer nas escolas pastorais e nos cursos teológicos e leu lá centenas de livros de teólogos? Se a Bíblia é o suficiente. Senhor Leandro, se a Bíblia é infalível, palavra de Deus, porque vem dos profetas, e ela é o suficiente, como o senhor diz, o que o senhor foi buscar na escola pastoral? Em centenas e centenas de livros. Está vendo aqui? A confusão que os líderes religiosos se encontram sobre a terra. Quero dizer uma outra coisa. Quando o senhor diz que Jesus é a luz, o senhor se refere a Jesus de Nazaré, não é? Com certeza, João capítulo 6. Com certeza. E o senhor disse que crê na Bíblia. E eu vou lhe mostrar na Bíblia que Jesus não é a luz hoje, mas que Jesus foi a luz do mundo. Por exemplo, a sua Bíblia tem João 9,5. E em João 9,5, já que o senhor está dizendo você não é muito bom na gramática, você não é muito bom na análise, você não é muito bom no português, tudo bem, eu estou de acordo com o senhor. Mas vamos lá. Com respeito a João 9,5, Jesus diz, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Esta palavra enquanto significa o quê, senhor Aliança? Depois eu vou lhe responder. O senhor poderia responder. A resposta é que significa um tempo determinado. Enquanto, porque existe um prazo determinado. Existe um prazo. João 9,5. Enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Em João 12,36, Jesus Cristo vai dizer, creais na luz. Enquanto a luz está aqui convosco, creais na luz para que sejais filhos da luz. E, novamente, Jesus usa a palavra enquanto. Enquanto a luz está aqui convosco, creais na luz. Quem era a luz? Jesus. Jesus usa a palavra enquanto, está certo? A gramática está certo desta vez? Mas vamos lá. Em João 5,35, Jesus disse que João tinha sido a luz e eles haviam se alegrado por um tempo em sua luz. João 5,35. A luz do mundo era João Batista. Jesus confirma isso em João 5,35. Em João 9,5, Jesus disse, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. João 12,36, creais na luz enquanto a luz está aqui convosco, para que sejais filhos da luz. E o texto que o senhor está dizendo aí, que não é Paulo, outra hora não é Paulo, diz que Paulo foi estabelecido, Atos 13,47, para ser a luz do mundo, porque a luz do mundo é um profeta. Noé era a luz do mundo no seu tempo. Ele tinha a revelação, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha a verdade, ele tinha as palavras de vida eterna. Noé, a luz do mundo. Moisés, a luz do mundo. Isaías, a luz do mundo. Cacô Filipe, a luz do mundo. Um profeta, assim como os profetas da Bíblia, está na terra hoje. Recebeu o chamado e uma comissão de Deus. Uma mensagem que contém as palavras de vida eterna. E assim como no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, no tempo de Martim Lutero, assim como no tempo de cada profeta, ninguém pode ser salvo hoje, senhor Leandro, a não ser que reconheça Jesus Cristo como único e verdadeiro Deus, e aquele que, em sua soberania, ele enviou, que é o seu profeta chamado Cacô Filipe. Mas eu quero dizer uma outra coisa aqui. Eu disse, Mateus 10,41 não fala sobre os 5 aspectos da salvação. João 13,20 não fala sobre aspectos da salvação, 5 aspectos da salvação. João 6, 28 e 29 não fala nada sobre isso. João 17,3 não fala nada sobre isso. Segunda Crônicas, capítulo 24, versículo 19, diz que Deus envia os seus profetas para fazer as pessoas, os homens,
chegar-se a Deus. Lá também não fala nada sobre 5 aspectos da salvação. A salvação de Deus é um profeta. Mas quando o senhor cita Lucas 19:9 para falar sobre Zaqueu, Jesus diz, hoje a salvação entrou na sua casa. Quem entrou na casa de Zaqueu? Um profeta, um homem chamado Jesus de Nazaré. Hoje a salvação entrou na sua casa. E um dia, quando um sacerdote pegou o menino Jesus, ele disse, eu vejo a tua salvação. Era uma pessoa. A salvação de Deus é um profeta. Quero dizer aqui uma outra coisa. O senhor disse que não foi Paulo, ou Pedro, ou fulano, ou Isaías e tal, quem morreu na cruz. Eu estou de acordo. Mas, lá no tempo de Cornélio, Atos 10, o Cornélio precisava de Pedro. Depois, o carcereiro precisava de Paulo. Em 1520, Filipe Melâncto precisava de Martinho Lutero. E não foi Pedro, Paulo ou Lutero que morreu por eles. Aqui, vou concluir. Não foi Cacô Filipe quem morreu por nós, mas a salvação está em crer em Deus e naquele que Deus enviou, que é o profeta Cacô Filipe. Ok, apóstolo, obrigado. Então, estamos chegando ao fim do nosso 5º bloco. Vamos iniciar o 6º bloco agora. O professor Leandro estará... É o 6º e último. Explicação. É esse mesmo, é o 6º. Depois desse eu quero fazer uma pergunta, né? Certo. E aí vamos para as considerações finais. Havendo concordância de ambas as partes, a gente pode colocar mais blocos, ok? É porque eu vou ter que fazer uma prova, e eu tenho que fazer uma prova até amanhã, aí eu vou estudar para fazer ela pela manhã, aí eu só posso ensinar esse bloco. Mas a gente pode marcar, a gente vai marcar um outro debate. Pode ser? Tem esse bloco agora, que é 7 minutos para cada um, em seguida a pergunta para cada um de 3 minutos, e em seguida as considerações finais. Acredito que dá tempo. Certo. Vamos dar prosseguimento. Vou cronometrar o seu tempo, professor Leandro, o tempo é todo seu. Fique à vontade. O irmão falou que nos textos que ele citou, as referências, não tem, ele falou que não tem, que não os aspectos da salvação. O que eu falei sobre os aspectos foi de maneira ordenada e organizada. Primeiro eu falei sobre um dos aspectos da salvação, porque o tema é salvação. Então, eu fiz o primeiro aspecto sobre a substituição. Em segundo lugar, quero falar sobre a redenção, que para que haja a salvação, tem que haver redenção. E Jesus não precisa de um profeta, porque nunca isso aconteceu. Para salvar, nunca foi preciso, dentro das Escrituras, a salvação por meio de Jesus e de um profeta, ou de Deus e um profeta. Eu falei com base nas Escrituras e quero, antes de discorrer sobre esse assunto redenção, quero exaltar as Sagradas Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é soberana, a palavra de Deus. E nós sabemos que a Bíblia, ela é a infalível palavra de Deus. Na verdade, de acordo com Salmo 119, versículo 89, a Bíblia é o único livro que seu original está no céu e sua cópia está na terra. Repito, a Bíblia, a palavra de Deus, é o único livro que o seu original está no céu e a sua cópia está na terra. Se você ler lá em Salmo 119, versículo 89, lá no seu texto original, de lá, Lerihon Adonai Deverahá Nitsaime Pachamaime, traduzindo para português, para sempre, ó Senhor, permanece a tua palavra nos céus. Então, a palavra de Deus, ela é o único livro que o seu original está no céu, que suas cópias estão na terra, que, portanto, ela é fiel e digna de inteira aceitação, porque ela é a palavra de Deus. Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Né? A palavra de Deus é eterna. E ela tem origem divina. Ela tem origem divina, e eu posso provar isso das Escrituras. Mas como o tema não é a Bíblia aqui, vamos marcar um outro debate, porque eu estou gostando desse debate. Assim nós podemos fazer alguns esclarecimentos. Ok? Então, se tratando da redenção, a palavra redenção, né, ela é uma redenção, ela vem do grego apolostrosis, que literalmente significa
a compra de um escravo para dar a liberdade. A redenção de Cristo compreende a compra do pecador, que por sinal um escravo, cujo preço foi o sangue de Cristo vertido lá na cruz. Então, o único que pode nos dar salvação, o perdão dos nossos pecados é Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou preço, foi Ele que nos comprou com seu próprio sangue, como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. O único, a saber, Jesus Cristo, o único cordeiro imaculado, incontaminado. Como é que Pedro, como é que Paulo, Cacofilipe vai conseguir pagar os nossos nos comprar, pagar a nossa redenção, se eles foram e são homens pecadores como qualquer um de nós? Tanto Paulo como Pedro foram salvos por Jesus Cristo, Cacofilipe, para entrar no céu, para ser arrebatado no arrebatamento da igreja, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele precisa aceitar Jesus Cristo. E que ele não é o cumprimento de Mateus, capítulo 5, versículo de número 6, porque o irmão aí também interpreta errado, não se refere a ele. Se eu fosse escolher um texto que se aplica claramente ao profeta do apóstolo Deutamar, eu aplicaria Mateus capítulo 24, versículo 24. É o falso profeta. Que Jesus disse que nos últimos dias, porque Mateus capítulo 25, a interpretação que ele faz, 25 é a continuação da mensagem de Jesus Cristo, lá no capítulo 24, ele está ensinando no templo. É a continuação, e ele vai nos alertar a respeito da vigilância da sua vinda, da sua segunda vinda, quando ele virá buscar a sua igreja. Então, não é o profeta Filipe é um falso profeta, conforme Mateus, capítulo 24, versículo 24. Não estou afrontando, mas essa é a grande verdade. Porque ele contradiz, um verdadeiro profeta tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que ele estivesse falando a maior verdade, se ele estivesse contradizendo a palavra de Deus, ele não era um homem de Deus, um profeta verdadeiro, porque o profeta verdadeiro não fala contra a palavra de Deus. Você pode ler isso lá em Deuteronômio. Eu não estou lembrado do capítulo, salvo me engano, capítulo, no capítulo 18, fala sobre isso. Né? Então, ele contradiz, o irmão contradiz vários textos, né? Que uma hora ele diz que é Jesus, uma hora é por meio de um profeta. E onde é que está na Bíblia? Eu sei que é por meio de um profeta da salvação, unicamente por meio de Jesus Cristo, porque ele pagou o preço. Em terceiro lugar, quero pontuar ainda que a nossa salvação, né? A nossa salvação é por meio de Jesus Cristo, né? É tão somente por meio de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que pagou o preço lá na cruz do Calvário. Foi ele que nos reconciliou. Nós podemos ver isso, né? Em terceiro lugar, a reconciliação. A reconciliação é por meio de Jesus Cristo. A respeito da reconciliação, assim como o apóstolo Paulo escreveu à igreja, aos crentes de Roma. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda, e não somente isto, mas também nos gloriaremos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Romanos 5, 7 e 11. Obrigado, professor Leandro. Nós ouvimos aqui a explicação do professor Leandro. Agora eu vou passar para o apóstolo Deutamar, estou zerando o cronômetro. Ele vai estar continuando o assunto e pode debater o professor Leandro se assim ele desejar. Apóstolo Deutamar, o tempo é todo seu. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de dizer ainda que todos nós seremos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Cacofilipe será salvo por Jesus Cristo. Todos os filhos de Deus serão salvos por Jesus Cristo. A única morte que trouxe redenção para a humanidade, para os filhos de Deus,
é a morte de Jesus Cristo. Pedro morreu pelo Evangelho, Paulo morreu pelo Evangelho, Estevão morreu pelo Evangelho, muitos morreram pelo Evangelho, mas as suas mortes não poderiam trazer redenção. Redenção estava no sacrifício de Jesus Cristo. Mas eu pergunto ao senhor Leandro, alguém que rejeitou Noé lá no tempo do dilúvio, disse que Noé era um falso profeta, como o senhor disse agora, sobre Cacau Filipe. Ah, Noé, você é um falso profeta. Você não prega igual o nosso pai Enoque, porque talvez Enoque tinha dito que Deus ia arrebatá-los, assim como ele, antes do dilúvio, mas Noé dizia que não, que eles seriam salvos pela sua arte. Senhor Leandro, aqueles que rejeitaram Noé poderão ser salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo? Sim ou não? Como é que é? O senhor deve estar atento no debate. Aqueles que rejeitaram Noé no tempo do dilúvio, aqueles que rejeitaram Noé, ah, Noé, você é um falso profeta, como o senhor disse hoje, eles poderão ser alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo? Sim. Você não pode dizer isso, e até as crianças sabem que não. O Datã e o Coré e o Abirão, que lutaram contra Moisés, não podem receber a redenção pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque isso só é possível quando se recebe aquele que Deus envia. Jesus disse em João 13:20, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Jesus Cristo enviou Noé. Se as pessoas rejeitaram Noé, como que elas receberam Jesus Cristo? Jesus Cristo enviou Moisés. Se o Datã, o Coré e o Abirão rejeitaram Moisés, como que eles receberão Jesus Cristo? Se os fariseus e saduceus rejeitaram Jesus Cristo, como que eles poderiam alcançar o sacrifício de Jesus Cristo? Se o Cornélio tivesse rejeitado Pedro, não tivesse crido em Pedro, tivesse dito como o senhor que ele era um falso profeta, como o senhor disse sobre Cacau Filipe, o Cornélio teria a salvação pela redenção de Jesus Cristo se ele tivesse rejeitado Pedro, senhor Leandro? Sim ou não? O senhor está pensando para responder, enquanto que a resposta é simples. Vou perguntar de novo. Senhor Leandro, o carcereiro de Filipós, se ele tivesse dito como o senhor, ah, profeta, foi Jesus Cristo que morreu por mim. Ó, Paulo, você é um falso profeta. A luz do mundo é Jesus. Ó, Paulo, você é um falso profeta. Tudo terminou em Jesus. A conexão está ruim, eu estou ouvindo as perguntas. Eu não fiz a pergunta ainda. A conexão. Não. E se eles tivessem dito, o véu do templo se rasgou, Jesus disse, está consumado. Senhor Leandro, se o carcereiro de Filipós não tivesse recebido Paulo, ele alcançaria a sua redenção pelo sacrifício de Jesus Cristo? Sim ou não? Por Jesus Cristo. Não, a minha pergunta é simples. Escute, o senhor é um teólogo, um bacharel, um mestre nas escrituras. Se o carcereiro de Filipós tivesse dito que Paulo era um falso profeta, ele poderia ser alcançado pelo sacrifício de Jesus Cristo? Poderia, a resposta sim. É que não, o senhor não quer responder, o senhor está com vergonha de responder, o senhor está com medo de responder. Todos aqueles que rejeitaram Paulo não poderiam ser alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse, aquele que recebe quem eu envio. Senhor Leandro, o senhor está de acordo que Pedro era enviado de Jesus Cristo? Agora responda, sim ou não? Essa questão está ruim, não estou ouvindo. Não, o senhor não vai responder. A resposta é que sim, Pedro foi enviado por Jesus Cristo. Senhor Leandro, Paulo foi enviado por Jesus Cristo, sim ou não? Liga o seu microfone, está desligado. Paulo foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo? Sim. Paulo foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo diz, aquele que recebe quem eu envio. Como que alguém rejeitando Paulo poderia se alcançar o sacrifício de Jesus Cristo? Como que alguém rejeitasse Pedro seria alcançado pelo sacrifício de Jesus Cristo? Se Jesus Cristo disse, está na sua Bíblia, João 13:8, hoje, senhor Leandro, todos aqueles que rejeitar Cacau Filipe, o enviado hoje não é Jesus de Nazaré, o enviado hoje não é Paulo, não é Pedro, não é Lutero, o enviado hoje é Cacau Filipe. Todos que rejeitarem Cacau Filipe irão para o inferno, não pode receber a redenção, mas todos que receber Cacau Filipe, é Jesus Cristo que eles estão recebendo, e serão redimidos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Vou repetir, todos nós, incluindo Cacau Filipe, serão redimidos, salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quero dizer aqui uma outra coisa. O senhor disse aqui, Salmos 119, versículo 89, o senhor disse que a palavra de Deus está afirmada para sempre no céu. Eu estou de acordo. E a palavra de Deus também, parte dela está na Bíblia. Eu estou de acordo. Mas, senhor Leandro, se o senhor sabe que a palavra de Deus, parte dela está na Bíblia, e a palavra de Deus está afirmada para sempre no céu,
de acordo com o Salmo 119, versículo 89, o que o senhor foi fazer nas escolas pastorais? O que o senhor foi buscar na teologia? O senhor vai responder no seu tempo. Senhor Leãs, se a palavra de Deus está afirmada para sempre no céu e uma porção está na Bíblia na terra, o que o senhor foi buscar nas centenas de livros de teólogos lá nas escolas pastorais? Essa é a pergunta que todos querem ouvir a resposta. A princípio, o senhor não respondeu nenhuma das minhas perguntas sobre a confusão religiosa, sobre Hebreus 5:4, sobre 1 Coríntios 2, 11 ao 15, sobre 1 Coríntios 14, 34, né? 1 Timóteo 2, 11 ao 15. Mas eu quero ir adiante aqui. O senhor disse que Caco Felipe está em Mateus 24, 24 e diz que ele é um falso profeta. O senhor pode dizer o que quiser. Sempre vão dizer que um profeta de Deus é falso profeta. Mas eu lhe pergunto, o senhor leu o livro do profeta Caco Felipe, senhor Leandro? O senhor já leu o livro do profeta? Já li. O senhor tem o livro no seu telefone, o livro do profeta no seu telefone? Eu sou consultor. O senhor, eu estou perguntando, o senhor responde assim, eu li todo o livro. Já li. 151 capítulos, o senhor leu? Já li. E o senhor está aqui para afirmar que Caco Felipe é um falso profeta. Está bem, vamos deixar isso assim. Agora, o senhor disse aí que um verdadeiro profeta deve estar de acordo com a palavra de Deus. O senhor se refere à Bíblia. Mas os fariseus e saduceus diziam, Jesus, o que você disse sobre oferecer a outra face não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus são os olhos dos profetas, é a Bíblia. Jesus, o que você disse sobre apedrejar somente quem não tem pecado não está de acordo com a Bíblia. Os filhos do diabo lá diziam que as coisas que Jesus pregava não estavam de acordo com a Bíblia. Sim, eu vou concluir. Quando Paulo veio para dizer que ele era a salvação de Deus, a luz do mundo, os filhos do diabo diziam, mas Paulo, a luz do mundo é Jesus. O que você diz não está de acordo com a Bíblia. E quando Lutero veio para dizer que o batismo era na palavra lá, Pai, Filho e Espírito Santo, por aspersão, os filhos do diabo diziam, Lutero, as tuas palavras não estão de acordo com a Bíblia. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.